Oi, oi! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre comunicação estratégica. Na verdade, como de fato a comunicação estratégica, ela é um dos pilares chave para você conseguir atrair a atenção da empresa e ganhar visibilidade para o que você está fazendo. E eu sei que às vezes isso parece até meio óbvio, mas a minoria das pessoas pensa em como utilizar essa comunicação, do tipo, será que de fato você não está conseguindo convencer a empresa hoje sobre a importância de determinado projeto, sobre a implantação de algum subsistema, porque você está se comunicando errado? Porque você não está conseguindo passar para a empresa exatamente da forma que seria mais assertivo ou ainda maior chance da empresa acabar se conectando com o que você está pensando? Porque diferente é o que eu sei e o que eu entendo e o que eu vejo e o que eu sei passar para o outro e o que o outro está vendo e o que o outro está entendendo. Então, muitas das vezes, essa falha acontece justamente nesse passar de informação. O que está dentro de mim, a informação que está na minha cabeça, o conhecimento que está na minha cabeça, o entendimento sobre aquilo que está dentro de mim, quando eu passo isso para o outro, eu não consigo passar isso da maneira efetiva e chega nele de uma forma diferente. E eu vejo isso acontecendo assim periodicamente com os meus alunos, porque eles sempre falam assim: Elis, engraçado, eu sempre tentei antes, já tinha tentado 9 vezes, já tem, por exemplo, a Rosana, que já tinha tentado 9 vezes, a Patrícia, que já tinha tentado mais de 7 vezes, falar com a empresa, tentar implantar projetos estratégicos, argumentar, mostrar ideias, levar projetos, e a empresa sempre não, 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 não. E depois que elas se tornaram, enfim, minhas alunas e viram, né, todo o método no curso, elas conseguiram. E aí é aquela questão, é a mesma empresa, é a mesma pessoa que tá ali ouvindo, é a mesma pessoa que elas já falavam para mim: Elisa, ali não tem jeito, Elisa, ali, olha, esquece, é cabeça fechada, é cultura antiga, não tem como mudar. As mesmas pessoas que elas já estavam vendo com o estereótipo de tipo, tá fechado ali, não tem como eu argumentar. Essas mesmas pessoas acabaram acolhendo o projeto. Então, por quê? Como que isso chegou diferente a essa pessoa? Tudo isso tem a ver com a forma que a gente se posiciona e a forma que a gente se comunica, como que a gente passa isso para o outro. E isso tem relação direta com a nossa visibilidade, com a nossa valorização. Não pense você que basta eu estudar, eu ter conhecimento e eu aplicar e eu gerar resultado. A empresa precisa ver esse resultado. Eu costumo falar muito isso. Não basta eu saber, tem que parecer que eu sei. Não basta eu gerar resultado, tem que parecer que eu gerei resultado. Não basta eu ser um bom profissional de RH, tem que parecer que eu sou um bom profissional de RH. Então não basta as coisas simplesmente serem como fato, elas têm que parecer serem. Isso é muito importante. Nem sempre o que está acontecendo é a visão que o outro tem sobre aquilo. Às vezes o outro não está vendo o seu resultado, não está enxergando em você um profissional estratégico e com credibilidade, não está entendendo o que você está querendo dizer, não está enxergando esse RH que você tanto diz para ele. Então é muito importante isso. Eu tenho que também parecer, o outro tem que visualizar isso, tá bom? Então, para você que é novo e nova aqui, seja muito bem-vindo e bem-vinda a essa tribo, essa comunidade aqui de profissionais que estão unidos em prol de um mesmo objetivo, que é trazer valorização e visibilidade para nossa área através dos nossos resultados. Meu nome é Elissandra da Mata, eu sou fundadora do Instituto RH na Prática e minha função aqui com vocês é, de fato, tornar a atuação de vocês muito mais estratégica, realista e prática. E o Instituto RH na Prática é justamente isso, uma escola de ensino à distância que capacita profissionais de recursos humanos. Vamos lá, então? Vamos falar sobre comunicação estratégica? Começar por aí. O que é, Elisa, uma comunicação estratégica? Bom, antes de mais nada, comunicação estratégica é quando você tem total domínio do que você está falando. Então é muito importante deixar isso claro. Não adianta a gente tentar falar de uma coisa que a gente não domina, tentar falar de uma coisa que a gente não sabe, que a gente não tem certeza, que a gente não tem o conhecimento sobre aquilo, porque o outro percebe. Essa segurança na comunicação, primeiramente, ela vem de eu realmente saber
do que eu estou falando. É eu ter essa convicção que o que eu estou falando, de fato, é real, é o que eu acredito. Então, eu não só tenho que saber do que eu estou falando, como eu tenho que acreditar no que eu estou falando. Porque muitas das vezes a gente vai lá falando: "Ah, empresa, tal coisa é tão importante, vamos implantar tal coisa, eu implanto para vocês". Só que no fundo a gente está inseguro. Eu não sei direito o que é essa coisa, eu não sei direito se eu vou conseguir implantar, eu não sei como aquilo vai funcionar, eu não acredito tanto assim em mim, ou eu não acredito tanto assim naquele projeto. Então, na verdade, eu não comprei a ideia. Como eu quero que o outro compre? Eu tô levando meio que por uma obrigação, ou porque eu sei que eu tenho que levar uma inovação, uma ideia, ou porque eu vim em algum lugar e acho que eu tenho que mostrar isso para a empresa de alguma forma, mas isso não funciona se eu, antes de tudo, não realmente souber daquilo e dominar e acreditar. Combinado? Então começa por aí. Antes de mais nada, para você apresentar algo para a empresa, você tem que saber. Além disso, eu tô me comunicando aqui com vocês e primeiro vocês me veem, né? Vocês me enxergam. Então vocês estão vendo o quê? Meu cabelo, minha maquiagem, meus acessórios, minha roupa, minha unha, qualquer coisa que seja que esteja assim em evidência para você é o que você tá vendo, ok? Depois você está me ouvindo. Esse me ouvir vem de palavras que eu estou falando, e aí vocês podem ou não sentir segurança com relação ao que eu estou falando, parecer que eu sei ou não sei o que eu tô falando, parecer que faz sentido ou não faz sentido para vocês o que eu tô falando, então vem literalmente o conteúdo do que eu tô falando. E além disso, vem o meu tom de voz e a forma com que eu falo, a forma com que eu escolho as palavras, a forma com que eu passo essa informação e ainda o meu tom de posicionamento de voz. Tudo isso compilado aos meus gestos, a minha linguagem não verbal, as minhas expressões, a minha mão, aos meus trejeitos, tudo isso comunica com vocês. Então, o que comunica com vocês não é só o conteúdo do que eu tô falando, é um compilado dessas coisas. E tudo isso é muito importante de você ter consciência no momento em que você for também passar essas informações importantes para o outro. O outro, ele tem que ver em você credibilidade e especialidade. Então, ele tem que te ver como, literalmente, alguém que é especialista no que está falando, que sabe do que está falando, e você tem que passar credibilidade pela sua comunicação, né? Que realmente aquilo é crível, é verdadeiro, é bacana, é estratégico, enfim, tá? Então, como eu disse, não basta você saber, tem que parecer que você sabe. E para isso, você precisa ter essa segurança e esse posicionamento, tá? Quais são os maiores erros que eu percebo que nós, como profissionais de recursos humanos, acabamos cometendo na nossa comunicação? E por que que eu falei profissionais de recursos humanos? É que, infelizmente, nós, como profissionais de RH, em nenhum momento nós somos ensinados ou treinados com relação a essa parte. A gente é ensinado e treinado na técnica, a gente é ensinado e treinado em conhecimento de metodologia, de método, o que quer que seja, mas nós não somos ensinados e treinados a parte de comunicação, de posicionamento, de venda, porque sim, a gente vende o nosso conhecimento para a empresa, a gente vende o nosso posicionamento, a gente vende a nossa imagem de certa forma. Então, é muito importante a gente entender que a gente não aprende isso. E é por isso que, para alguns, isso é mais fácil, para outros é mais difícil, porque como a gente não aprende isso, a gente vai tentando na intuição. Alguns acertam, outros não. A maioria erra, justamente porque não existe um conhecimento, uma sistemática, um planejamento, enfim, um direcionamento de como aquilo vai acontecer. Então, quais são os erros que a gente normalmente comete? Primeiro, eu falo que a empresa precisa de algo, mas eu não provo que a empresa precisa daquilo. Eu chego para a empresa e falo assim: empresa, olha, chefe, a gente precisa de uma avaliação de desempenho, porque isso é muito importante, isso é muito estratégico, isso é muito legal, isso é muito relevante, toda a empresa tem que ter. Eu falei que a empresa precisa, mas eu não provei para a empresa que ela precisa. Cadê? Cadê os meus argumentos de que de fato ela precisa? Cadê indicadores? Cadê números? Cadê informações de pesquisa, pesquisa de clima, diagnóstico organizacional? Cadê? Cadê as constatações que mostram para a empresa que de fato ela precisa daquilo?
Porque se você só chegar dizendo que é algo legal, que é algo importante, se para ela não vê que existe um problema, não existe uma urgência para aquilo. E claro que aquilo vai ser procrastinado, porque aquilo leva tempo, aquilo leva trabalho. Então, para que fazer isso agora se eu não enxergo um problema atual que isso vai resolver? Então, eu preciso trazer o problema e trazer a minha sugestão como uma solução. Eu nunca vou trazer o problema isolado, mas eu preciso trazer a solução de um problema. E não adianta eu trazer algo que a empresa entende que ela não precisa. E para isso eu preciso comprovar que ela precisa. Isso é extremamente importante, é algo que a gente não aprende a fazer. Falar a língua da empresa. Qual que é a língua da empresa, Elis? A língua da empresa é indicadores, números, metas, é comprovação, é fato, é dado. Essa é a linguagem da empresa. É atingimento de meta, é resolução de problema, é praticidade, é objetividade, é mensuração. Essa é a linguagem da empresa. Se eu chego para a empresa e falo assim, olha, empresa, eu acho muitíssimo importante a gente aplicar um projeto de endomarketing. A empresa vai te perguntar por quê? Aí você fala assim, porque eu acho que vai influenciar diretamente na motivação das pessoas, as pessoas vão trabalhar mais felizes. E a empresa, sabe o que a empresa está pensando nesse momento, quando ela escuta isso? Ela está pensando assim: o que que eu vou ganhar com isso? O que que pessoas felizes vão gerar para o meu negócio? O que que eu ganho com as pessoas felizes e motivadas? Isso para mim é muito subjetivo, é muito intrínseco. Se eu vou ter que investir dinheiro, tempo, equipe, eu preciso entender no que eu vou ganhar com aquilo. Se aquilo não me custa absolutamente nada, eu posso arriscar e falar: ah, beleza, vamos tentar. Ok, mas não é, porque a maior parte, ou todos os projetos de RH demandam investimento, principalmente de tempo, e de um profissional que vai estar ali dedicado a isso. Então, com certeza, também é investimento financeiro, pela sua hora que vai estar dedicada àquilo. Porque se no final das contas aquilo não der em nada para a empresa, a sua hora foi desperdiçada, você podia estar fazendo outra coisa relevante para a empresa. Então é lógico que a empresa pensa nisso, praticidade, objetividade, mensuração. Isso, o que que eu vou ganhar com isso? Então, cuidado nos seus argumentos. Muitas das vezes a gente nem leva argumento, né? A gente só fica ali teclando que é preciso, é necessário, é importante, mas cadê? Cadê a prova? Cadê? Cadê você me mostrando que eu preciso realmente daquilo e que eu vou ganhar com aquilo? Então, muito importante, tá? Se for falar que a empresa precisa de algo, mostre que ela precisa de algo. Foque em coisas que a empresa realmente deseja e precisa. Não adianta você chegar lá e falar assim, empresa, vamos fazer um treinamento XYZ? Vou usar um exemplo que eu já usei com vocês anteriormente. Empresa, vamos fazer um treinamento de inteligência emocional? A primeira coisa que a empresa pensa é por quê? Para quê? Eu vou gastar tempo, dinheiro, investimento nisso. O que que eu vou ganhar com isso? Se não for o que a empresa precisa, por exemplo, se não existe hoje um problema relacionado à inteligência emocional, se as pessoas que hoje ocupam cargos dentro dessa empresa são pessoas que estão ali reguladas emocionalmente, são pessoas maduras emocionalmente, que não têm esse problema de inteligência emocional instalado ou visível, a empresa vai questionar se precisa mesmo daquele treinamento. E é aí que às vezes a gente se frustra. Por que a gente se frustra? Porque a gente fala, poxa, mas sempre que eu levo uma ideia para a empresa, um treinamento, alguma coisa, a empresa não aprova, a empresa não valoriza. E muitas das vezes a gente peca, de novo, por não mostrar. Vamos supor que a empresa realmente esteja precisando de um treinamento de inteligência emocional, mas ela não enxerga, ela não vê, porque de fato, às vezes aquilo não está tão visível assim ou tão nítido assim para quem você está apresentando. E aí o que acontece? Você leva, olha, vamos fazer um treinamento de inteligência emocional, as pessoas precisam, mas você não comprova. Cadê? Cadê a pesquisa, o diagnóstico organizacional dos colaboradores dizendo que os líderes não têm inteligência emocional, não sabem lidar com o estresse, não sabem dar um feedback, não sabem receber um feedback sem ficar magoado, e XYZ. Exemplos
reais provas de que aquilo está acontecendo. Então, ou eu não estou argumentando, ou eu estou levando para a empresa projetos que de fato ela não precisa e ela não deseja. Ok? E ainda projetos que estão desalinhados com o planejamento estratégico da empresa. Pensa aqui comigo, até já usei esse exemplo em outras ocasiões. Pensa uma empresa que tem o planejamento estratégico, por exemplo, daquele ano, vamos colocar aqui o ano de 2022. O planejamento estratégico da empresa esse ano, uma das metas da empresa é automatizar o máximo possível os processos. É trazer um software ali para ajudar a tornar aqueles processos mais inteligentes, menos manuais, menos operacionais, é trazer uma inteligência mesmo de dados, uma inteligência artificial, enfim. Então, vamos supor que essa seja a intenção da empresa naquele ano. Só que você, que às vezes está ali numa bolha do RH, não sabe. Por quê? Porque você não se envolve com o planejamento estratégico da empresa, você não se envolve com as metas da empresa, você, naquele momento, até está vendo um movimento de que, tá contratando um software, mas às vezes você não se ligou, não pensou, e aí o que você faz? Você leva para a empresa um projeto de treinamento de Excel. Porque você viu ali que as pessoas elas não sabem mexer muito bem no Excel e hoje muitas das coisas que acontecem ali no dia a dia da empresa é através manualmente do Excel. Beleza? Teoricamente, seria uma boa sugestão, porque você comprovou ali, talvez através de dados, que as pessoas elas precisam melhorar no Excel. Porém, você não está alinhado com o planejamento estratégico da empresa. Por quê? Porque a empresa quer abolir as planilhas. Ela quer extinguir esse negócio de planilha, de Excel. Ela quer botar tudo num software, automatizar, tornar tudo ali, né? Os processos fáceis. E então, o que você está dizendo? Você está dizendo que você não está acompanhando o que está rolando na empresa. E você é um profissional estratégico, você precisa estar por dentro do que está rolando na empresa, porque os seus projetos têm que, lembra do que é resultado? Ou eu resolvo um problema, isso é resultado, quando eu resolvo um problema existente, ou quando eu alavanco, eu ajudo a atingir uma meta, um objetivo, um desejo. Então, eu tenho que estar por dentro dos problemas e também dos desejos e metas e planejamento estratégico da empresa. Essa é a minha atuação, é em cima dessas duas coisas. Então, diagnosticar o que está acontecendo e estar por dentro de onde a empresa está indo é a minha principal função, para que eu possa customizar os meus projetos. E aí sim, quando eu for me comunicar com a empresa, eu vou conseguir comunicar à empresa, esse projeto aqui que eu estou sugerindo é para ajudar a resolver esse problema. Empresa, esse projeto aqui que eu estou sugerindo é para ajudar a atingir essa meta. E aí sim, passa a ficar mais interessante para a empresa ouvir sobre o seu projeto. Por quê? Porque ela sabe que vai resolver um problema que existe, mesmo que ela não soubesse que aquele problema existe, você levou para ela a comprovação de que aquele problema existe e os perigos daquele problema, ou está resolvendo, ou está levando a empresa para estar mais perto da sua meta. Então, ao invés de sugerir o treinamento de Excel, o que você sugeriria? Um treinamento do software, um treinamento de informática como um todo, para aquelas pessoas que são são mais avessas à tecnologia. Então, um treinamento de tecnologia como um todo, para já começar a preparar essas pessoas para receber esse novo processo da empresa. E assim consecutivamente. Vamos supor que a empresa tenha a intenção de aumentar o quadro de vendedores, porque eles querem aumentar faturamento. Às vezes você pode propor treinamentos para os vendedores atuais para que eles aumentem a sua capacidade de venda sem precisar, talvez, contratar tantos que a empresa está precisando, tá pensando, e isso vai diminuir um pouco de custo. Ou ainda você pode propor para a empresa o seguinte: empresa, você quer aumentar faturamento ou você quer aumentar dinheiro no caixa? Não, o dinheiro no caixa já seria interessante. Vou propor, então, um treinamento para a equipe de cobrança para que eles possam ser mais efetivos na cobrança da inadimplência que a gente já tem. A gente já tem uma quantidade vendida e inadimplente. Por que não tentar recuperar, então, isso e levar para o caixa da empresa? Vou propor um treinamento disso. Impossível a empresa ignorar uma sugestão que tenha relação direta com o que ela deseja.
Perfeito? E valorizar aquilo que você está fazendo, porque aquilo faz sentido para ela. Ela entende o que ela vai ganhar com aquilo. E, consequentemente, o colaborador também está ganhando, né? Perfeito? Pilares da comunicação estratégica. Observação e análise. Então, eu tenho que analisar o que a empresa precisa, analisar o que está acontecendo. Planejamento, então eu tenho que planejar como eu vou me comunicar, quais são as informações que eu vou passar, em que momento, enfim. E a preparação, que é de fato preparar esse escopo, esse material para poder passar para a empresa. Vamos falar um pouquinho mais sobre essas etapas então. Observação e análise. Vamos começar por aí? Dentro da observação e análise é justamente você ter clareza de qual é o maior objetivo dessa pessoa, qual é o maior objetivo dessa empresa, né, nesse caso, e assim a sua fala ela ser então direcionada para o que a empresa precisa. Nesse caso específico, então, você precisa saber do que a empresa precisa. Como que eu sei do que a empresa precisa, Elis? Primeiro, diagnóstico organizacional, aplicar a ferramenta de diagnóstico organizacional na empresa é assim uma grande forma de saber o que a empresa precisa, levantar os pontos, os gaps reais da empresa, ok? E segunda forma de saber do que a empresa precisa é analisando informações e dados de dentro da própria empresa que já existem. É pegar ali resultados anteriores de das avaliações de desempenho, por exemplo, é pegar como é que está o índice de saída de pessoas que são demitidas por baixo desempenho, por exemplo, é fazer um gráfico mesmo, por exemplo, de quais são os maiores motivos de saída dos colaboradores quando eles pedem para sair, o que mais pode estar influenciando ali no clima organizacional, pegar ali informações de reclamações ou situações que as pessoas levam a alguma situação que não está tão legal com o seu líder. Então, pegar informações que já existem na empresa e ainda do diagnóstico organizacional. Então, você pegando, fazendo esse levantamento, você vai ter então acesso ali a essas informações do que você precisa trabalhar. E aí, quando você for levar as estratégias, os projetos, as ideias, você vai já comunicar isso para a empresa. Empresa, isso não veio da minha cabeça. Isso veio de dados e fatos reais que estão acontecendo aqui dentro. Isso veio de problemas reais que existem aqui na empresa. Olha aqui. E aí você mostra o resultado do seu diagnóstico organizacional, mostra o relatório, mostra a nota final daquele índice, mostra um indicador, mostra o indicador de rotatividade, né, que aquilo não está tão dentro do esperado. Proponha sempre ações em cima de situações e para isso você precisa dessa análise anterior. Planejamento. Então, se eu analisei, já fiz esse levantamento, agora eu vou planejar, tá? Eu primeiro tenho que planejar quando eu vou falar, quando que eu vou falar com a empresa. O timing é muito importante, né? A abordagem é muito importante. Então, não é parar o seu chefe no meio do corredor, ali no cafezinho, e falar assim: oi, tudo bem? Então, eu queria falar com você sobre um projeto, tô com uma ideia muito legal da gente implantar tal coisa. Não é assim o momento. Se eu quero que eles deem importância ao que eu tô falando, eu tenho que tratar esse assunto como um assunto importante. E como que eu trato esse assunto como um assunto importante? Eu tenho que trazer foco para ele, eu tenho que trazer relevância para ele. Então, eu vou agendar uma reunião com o meu chefe, com a pessoa responsável, com a diretoria, com quem quer que seja. Eu vou solicitar uma reunião. Fulano, então, eu andei medindo e levantando alguns dados da empresa. Tenho aqui algumas questões que estão acontecendo hoje e também tem um plano de ação, algumas sugestões de possíveis resoluções desses problemas. E eu queria apresentar isso para você de uma forma estruturada e sistemática, esses dados que são extremamente relevantes para que a gente possa manter o nosso crescimento e melhoria da gestão das pessoas. Que dia que você pode? Que horário? Podemos marcar para tal dia, tal horário? Já sugere uma agenda e marca um horário de fato para você sentar e conversar. Então, esse momento, essa abordagem é muito importante. Não é para ser tratada de qualquer jeito, é para ser tratada com a importância que ela merece. Combinado? Beleza. E eu tenho que planejar também o que eu vou falar. Mas a questão principal aqui,
O que que você tem que abordar? Você tem que abordar a importância da metodologia que você está utilizando, que você não vai utilizar nada no achômetro, tudo na metodologia, na técnica. Então, você precisa deixar isso claro. Qual é a metodologia que você está pautando? Você precisa deixar claro quais são os problemas existentes e quais projetos que você está propondo resolve aqueles problemas. Você tem que já deixar claro um cronograma de implantação, uma ideia ali de uma prioridade de implantação. Você tem que deixar claro que você é a pessoa que vai estar à frente desses projetos e que está capacitada e capacitado para fazer isso acontecer, tá? Você tem que passar a segurança do seu conhecimento, dizer da onde veio esse conhecimento, que você vem se aprimorando nesse assunto e que já tem um tempo que você vem observando que a empresa está precisando de algumas coisas e que agora você entendeu que é a hora de fazer isso acontecer. Então, precisa-se ter ali também uma pesquisa de mercado, mostrar para a empresa o quanto aquilo é relevante no mercado, fazer uma pesquisa de concorrência, mostrar que os concorrentes estão para trás ou estão para frente, o quanto aquilo é relevante para um posicionamento de mercado, de marca empregadora. Então, olha só como o argumento ele não é só em cima de isso é legal ou isso é necessário, mas realmente eu trazer um desejo. Eu preciso despertar duas coisas na empresa: desejo e necessidade. Depois do que eu falo com ele, depois da minha apresentação, depois da minha fala, da minha comunicação, a empresa tem que sentir duas coisas: que ela tem a necessidade daquilo, meu Deus, eu preciso disso. E que ela tenha o desejo daquilo, meu Deus, eu quero muito isso. Ela tem que estar com essas duas questões afloradas depois da sua comunicação. Isso significa que você comunicou certo aquilo ali. Por que será que às vezes você escuta a mesma coisa de pessoas diferentes e uma delas consegue, às vezes, duas pessoas vendendo a mesma coisa? Vocês já passaram por isso? Duas pessoas vendendo a mesma coisa, ou uma ideia, ou um produto, ou um serviço, ou o que quer que seja. Uma das pessoas consegue despertar em você essa ideia de, puxa, eu preciso disso, eu necessito disso e eu quero isso. E a outra não, a outra você só olha e fala, que legal, isso aí realmente parece interessante, parece importante, mas não me gerou desejo e eu não acho que eu preciso disso agora. Vocês já passaram por isso? Às vezes uma mesma coisa, pessoas diferentes abordando de uma forma diferente, muda a sua percepção de querer e precisar daquilo? É exatamente essa a força da comunicação, ok? Beleza. Preparação. Então, daí você vai se preparar. E para isso, você precisa colocar ali, escrever todo esse script que você vai falar, leia em voz alta, coloque alguém ali, seu pai, sua mãe, seu marido, seu filho, sentado para escutar, você treinar, você falar uma, duas, três. Por que será que a gente tende a querer improvisar? A gente tende a querer, não, eu vou chegar lá na reunião e na hora me vem o que, né, o que falar, os argumentos. Não. Você tem que levar já tudo planejado. Quais vão ser os seus argumentos, quais vão ser os números que você vai levar, os materiais que você vai levar como degustação. Porque sim, porque você tem que levar a degustação do que você vai implantar. Se você está dizendo que vai implantar uma avaliação de desempenho, ou que quer implantar uma avaliação de desempenho, por que não você já levar um modelo da avaliação de desempenho que você vai implantar e mostrar ali no momento da reunião? Olha, a empresa é isso que eu vou implantar. Quando a gente enxerga, quando a gente vê, é muito mais fácil da gente conseguir visualizar aquilo acontecendo ali no dia a dia. É muito mais fácil da gente desejar, principalmente se for, obviamente, uma coisa boa, né, minha gente? Um material bem feito, né? Um formulário que seja realmente atrativo. Aí sim, quem olha pensa, eu preciso disso, eu quero isso. É muito mais fácil do que eu imaginar, do que você ir me dizendo e eu imaginando como aquilo vai ser. Então, leve uma degustação. Se você está falando de uma descrição de cargo, leve a descrição de cargo, mostre o modelo. Se você está falando de um recrutamento e seleção por competências, leve o modelo do parecer, mostre. Se você está falando de um plano de cargos e salários, leve um modelo de tabela salarial e mostre. Ao invés de só ficar falando e deixar com que a empresa imagine, empresa, a gente vai dividir os salários em classes, em níveis, em steps.
Mostre para a empresa como é que aquilo vai acontecer. É muito mais fácil dela visualizar e olhar e falar: putz, eu preciso disso aí. Olha que coisa maravilhosa. É isso aí que você vai implantar, Alessandra? É isso aqui que eu vou implantar. Então, o que a gente está esperando? Eu preciso disso aí para ontem. Então, é muito mais fácil, gera muito mais desejo, ok? Então, treine, leia em voz alta, apresente para alguém inúmeras e inúmeras vezes, até você se sentir confiante. Lembra que eu falei no início que a gente passa segurança com a confiança que a gente tem naquele conteúdo? Você precisa se sentir confiante com aquilo que você vai apresentar. Se você vai apresentar aquilo por uma primeira vez, você não vai deixar para improvisar na hora, né, minha gente? Mesmo você que tem facilidade de comunicação, é aquela pessoa mais desenrolada, mesmo assim, é muito importante que você repasse aquilo ali umas 2, 3 vezes para que você tenha um tiro certeiro. É aquele tipo de situação que às vezes você vai conseguir uma chance, uma reunião, é uma chance de passar uma boa primeira impressão sobre aquele projeto, sobre aquela ideia. Então, aproveite e dê um tiro certeiro, tá? E lembre de você. Você é uma variável importante. Muitas de vocês e muitos de vocês que são meus alunos compraram pelo conhecimento. Ah, eu quero aprender a gestão por competências. Mas muitos de vocês compraram pela minha pessoa. Eu quero aprender com a Elis. E essa variável de você é muito importante. Porque a empresa ela vai olhar para você e pensar: não, eu quero que a fulana implante isso. Eu quero que a ciclana faça isso aqui acontecer. Por quê? Porque ela viu em você a pessoa ideal para aquilo. Então, a sua variável é muito importante também. O que você tem de, por exemplo, diferencial na sua personalidade? Faça isso brilhar no momento da reunião. Qualquer que seja. Ah, Elis, eu sou uma pessoa mais analítica. Faça isso brilhar no momento da reunião. Leve suas planilhas, seus gráficos. Se você é uma pessoa que gosta, que curte isso, que tem uma facilidade com isso. Ah, Elis, meu ponto forte é a minha comunicação, então faça isso brilhar no momento da sua reunião. Ah, Elis, meu ponto forte é porque eu sou uma pessoa mais pé no chão. Leve isso para sua reunião. Olha, empresa, nós vamos implantar isso uma coisa por vez. Eu estou implantando aqui os procedimentos, os processos, para a gente ter segurança que isso aqui vai acontecer do jeito certo. Mostre para a empresa que você tem pé no chão naquilo. Então, que você não está propondo uma coisa mirabolante ou uma coisa que não vai resultar em nada. Então, o seu aspecto de personalidade, faça ele brilhar o que você tem de ponto forte. Entende? Para a empresa sentir uma segurança de, poxa, ok, a fulana é a pessoa ideal para fazer isso acontecer. Eu acredito nela. Eu acredito nele, tá? E como você se sente mais confortável em se conectar com as pessoas? Você se sente mais confortável em se conectar com as pessoas, por exemplo, com slides, mostrando ali um material visual, ou você se sente mais confortável fazendo um relatório escrito, dando ali e apresentando aquilo, né? De uma forma mais sentadinha, mais com cara de bate-papo. Também dê uma adaptada naquele momento que você está passando a sua informação para um momento que te deixe confortável, que você precisa estar confortável com o que você está fazendo. Não é porque todo mundo apresenta com slide que você precisa apresentar com slide se aquilo não te deixa confortável. É melhor você passar segurança no seu posicionamento do que ter um slide necessariamente. Mas leve os dados, não improvise, leve tudo por escrito, tudo mapeado, tudo planejado para que você apresente da maneira que fique mais confortável para você. Combinado? Maravilha. Então, falar a língua da empresa, como eu já disse, levar indicadores, levar prova, degustação, os materiais para a empresa ver, alinhamento com as reais necessidades da empresa. E, claro, você deve mostrar um benefício para a empresa. E, para isso, você tem que ser portador de resolução e não de más notícias. Você já viu aquelas pessoas, inclusive, isso, assim, ficou muito claro para mim quando eu fiz uma consultoria numa empresa uma vez, porque eu também sou consultora de RH, né? Eu tenho uma consultoria que atende empresas. E aí, eu estava atendendo um cliente uma vez aqui na minha cidade, que é um cliente muito grande, é uma concessionária gigante, que inclusive, enfim, é do Brasil inteiro, né? Mas eu estava aqui na filial de Goiânia, e aí o dono da empresa virou para mim e falou assim:
Olha, Elis, estou super interessado na consultoria, né? Depois da reunião e tudo mais, estou super interessado na consultoria, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tive uma experiência ruim com uma consultoria que eu contratei, uma consultoria cara, uma consultoria que veio, aplicou um monte de diagnóstico, um monte de coisa, uma consultoria da área financeira, não era RH, tá? Aplicou os diagnósticos aqui na nossa área financeira, do que a gente fazia e tudo mais. E aí, no final, ela apresentou os problemas. Me pôs ali uma lista de problema que a empresa tinha e ficou apontando o dedo para os problemas. E foi isso. E eu fiquei assim, tá certo. E cadê a solução? Então a questão é, não seja uma pessoa que leva problema, seja uma pessoa que leva a solução. Então, o problema, ele tem que sempre estar acompanhado da resolução dele. Se você vai levar um problema para a empresa, olha, empresa, existe essa questão. Existe esse gap aqui na sua liderança ou na maneira que as pessoas, elas hoje veem a possibilidade de crescimento delas aqui dentro, na comunicação entre áreas, seja o que for, você fala, mas existe uma forma de resolver isso. E a forma de resolver isso é tal. É o tal projeto, é a tal coisa, é a tal ideia, é a tal ação. E aí a empresa, ela então sente um alívio. Beleza, existe um problema que a gente vai resolver? Ótimo. Pior seria um problema que está no nosso ponto cego e que a gente não vê, né? E além disso, se a empresa virar para você e falar assim: ah, para que fazer diagnóstico? A gente não tem nada muito latente. É muito importante esse argumento aqui, ó, que eu sempre uso. Eu costumo dizer que nós somos, como RHs, como médicos, né? A gente precisa de um exame mais detalhado, muitas das vezes, para a gente conseguir identificar problemas. Nem sempre o sintoma ele vai estar muito aparente. Então vamos fazer uma analogia aqui. Você faz check-ups regularmente. Pelo menos deveria fazer check-ups regularmente da sua saúde. Você só vai fazer o check-up, ou o que quer que seja, o exame ou a consulta, quando você está sentindo uma dor ou um sintoma muito claro de que existe alguma coisa errada? Não, você vai até quando tá tudo bem. Inclusive, você vai porque tá tudo bem, para que você mantenha tudo bem, né? E para que você consiga entender diagnósticos que talvez você não esteja percebendo e consiga identificar de início. Então, a intenção é, se existe um problema, é melhor eu descobrir ele cedo e tratar ele logo, porque eu tenho mais chances de que aquilo não vire um problema maior do que eu esperar um sintoma aparecer, uma dor ou alguma coisa assim, para depois eu ir tratar. Porque pode ser que já seja muito tarde ou já esteja muito avançado e seja muito mais difícil, precise de muito mais energia, muito mais até dinheiro, investimento para resolver aquilo. A mesma coisa é a empresa. Então, às vezes não existe um sintoma muito latente, um problema muito latente acontecendo. Sabe aquela coisa visível que tem um problema? Às vezes não tem nada visível. Mas isso não significa que não existam coisas que precisam ser trabalhadas antes delas ficarem muito grandes e muito mais difíceis de serem resolvidas. Então, nesse aspecto, o diagnóstico, ele é justamente esse exame para eu entender se existe alguma coisa acontecendo nas entrelinhas ou ainda muito silenciosamente, que pode se tornar um problema maior e eu já vou lá e ajo no problema e soluciono aquele problema. Muito melhor para a empresa, muito melhor para o profissional de RH, que perde muito menos tempo, às vezes, resolvendo um problema gigante. Ok? Então, eu sempre uso esse argumento para a empresa liberar o diagnóstico. Não é um bom argumento? Para a empresa dizer assim, não, beleza, olhando por esse lado, é melhor a gente fazer o diagnóstico e constatar que não tem nenhum problema do que a gente deixar a coisa rolando e, às vezes, um problema que existe virar uma coisa muito maior. Então, use sempre esse argumento para dizer para a empresa a importância de fazer um primeiro diagnóstico e, a partir disso, você tem dados e fatos reais para levar com as soluções. E aí, minha gente, vocês têm um caminho incrível para poder, obviamente, se comunicar muito melhor com a empresa e fazer com que elas enxerguem ali necessidades e tenham desejos em cima daquilo que vocês estão fazendo. Muito obrigada por vocês terem ficado comigo até agora. Um beijo no coração de vocês. Beijo, beijo.